Olá a todos, meu nome é Anderson Martelli, estamos aqui com mais uma videoaula agora sobre a bioenergética, combustível para o músculo em exercício, um tema aí muito utilizado para os alunos da educação física, da fisioterapia, da nutrição e vários outros cursos da área da saúde. Então o objetivo nosso aqui é trabalhar um pouquinho o sistema fosfato de creatina, um sistema anaeróbio e o primeiro sistema durante aquele exercício de alta intensidade e curto período de tempo. Bioenergética é o estudo quantitativo da transdução de energia que ocorre em células vivas da natureza. Então, o nosso corpo ele não é capaz de gerar sozinho as moléculas bioenergéticas. Essas moléculas elas são provindas dos seres produtores, principalmente dos seres fotossintetizantes, que são os vegetais. Através do processo, então, de fotossíntese, os vegetais são capazes de pegar a molécula de CO2 da atmosfera, juntar com moléculas de água para a formação de uma molécula bioenergética, como é o caso da glicose, e ainda libera para a atmosfera átomos de oxigênio. Nós, como consumidores, através desses vegetais, a gente consegue fazer a ingestão dessas biomoléculas ativas. E o nosso corpo, uma vez ingerido essas moléculas, por exemplo, aqui a molécula de glicose, o nosso corpo é capaz de oxidar essa molécula e a quebra dessas ligações químicas nós conseguimos formar ATP a partir do ADP. Isso daí num processo chamado fosforilação oxidativa, que será tema de nossa próxima aula. Hoje, o processo que nós trabalhamos é um processo anaeróbio que não depende de oxigênio. É o primeiro processo que entra em ação no exercício de alta intensidade e curto período de tempo. E um termo bastante usado nessas videoaulas é metabolismo, que é caracterizado por todas as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo vivo. Esse sistema fosfato de creatina, para a conversão dessa molécula energética que o nosso corpo utiliza, chamado ATP, isso é caracterizado por um metabolismo. Essas grandes moléculas, carboidrato, lipídio e aminoácidos, que constituem as proteínas, elas podem sofrer um catabolismo, uma quebra para geração de energia no nosso corpo. Então, a quebra dessas macromoléculas em moléculas simples é chamado de catabolismo. Com isso, nós temos a geração de energia. E o nosso organismo é capaz de pegar essas moléculas simples, transformar essas moléculas novamente nas macromoléculas. Isso daí é um processo chamado anabolismo. E com isso o nosso organismo vai ter um gasto energético. E aqui está a tão famosa molécula de ATP, adenosina trifosfato. Essa molécula ela é formada por uma base nitrogenada, aquela mesma que compõe os nossos ácidos nucleicos, DNA e RNA. A adenina, um açúcar de 5 carbonos, denominado de ribose, e um grupamento fosfato. No caso, a molécula de ATP é formado por 3 grupamentos fosfato. Daí vem o nome, adenina trifosfato, 3 grupamento fosfato. Quando o nosso organismo precisa de energia, ocorre uma quebra dessa ligação de um grupamento fosfato, uma ligação que nós chamamos de alta energia. E essa energia liberada, o nosso organismo então vai reutilizar ela para inúmeras funções. E com isso nós temos a formação de uma outra molécula, que é a molécula de ADP, adenosina
difosfato. Então, através dos sistemas bioenergéticos do nosso corpo, eles têm por função reconstituir essa molécula de ADP em ATP novamente, ou seja, juntar um grupamento fosfato nessa molécula de ADP, transformando ela novamente em ATP. Dentre os sistemas bioenergéticos, o sistema que nós vamos trabalhar hoje, que é o ATP-PCR, também chamado de sistema fosfato de creatina. Temos o sistema glicolítico, que faz a quebra da molécula de glicose, chamada aqui de glicólise. É um processo também anaeróbio. O sistema lipolítico, a quebra da molécula de lipídio agora. E a beta-oxidação. E o sistema oxidativo, fosforilação oxidativa, que vai precisar de uma maquinaria intensa, e de uma organela aí denominada mitocôndrias. Bom, dentre as funções do nosso organismo na utilização do ATP, nós podemos citar aqui a bomba de sódio e potássio. É uma bomba que se encontra na nossa membrana citoplasmática, e essa bomba ela tem por função manter as concentrações de potássio, uma concentração aumentada de potássio do lado intracelular e uma concentração aumentada de sódio do lado extracelular. Então, para isso, essa bomba, através da energia fornecida pelo ATP, ela consegue pegar 3 íons sódio do lado intracelular e jogar para o lado extracelular, ou seja, contra um gradiente de concentração, e ela pega 2 íons potássio e joga para o lado intracelular, também contra esse gradiente de concentração. Por isso que ela utiliza as moléculas de ATP. Uma outra função e primordial nessa videoaula é a contração muscular, o uso de ATP para contração muscular. Então, o cálcio liberado lá pelo retículo sarcoplasmático, ele vai se ligar numa proteína chamada troponina. Essa proteína ela vai ter uma mudança de forma, e essa proteína troponina ela está ancorada numa outra proteína chamada tropomiosina, a qual ela esconde o sítio de ligação da miosina com a actina. Então, a miosina ela não consegue se ligar na actina porque a tropomiosina ela está escondendo esse sítio de ligação. Então, quando nós temos o cálcio ligando na troponina, essa troponina ela sofre uma alteração de sua forma. Essa alteração de sua forma traciona a tropomiosina. O sítio de ligação agora ele fica descoberto, então a cabeça da miosina vai se ligar na actina. Temos uma quebra da molécula de ATP e com isso a cabeça da miosina sai de um ângulo de 90 graus para um ângulo de 45 graus. Com isso nós temos o encurtamento da fibra muscular, ou a contração muscular propriamente dita. E aqui está então o sistema ATP-PCR. Uma coisa que muitas pessoas confundem é que eles acham que a quebra da creatina do grupamento fosfato, esse fosfato vai migrar para o ADP e formar o ATP. Isso é um conceito errôneo. O que acontece é que através desta enzima creatina quinase, o fosfato de creatina vai ser quebrado e a energia dessa ligação é que vai ser liberada. Essa energia livre é capaz de juntar um outro grupamento fosfato nessa molécula de ADP, adenosina difosfato, formando então o ATP, adenosina trifosfato. Então não é o grupamento fosfato do fosfato de creatina que vai para o ADP. A quebra
do fosfato de creatina vai liberar energia, e esta energia vai fazer a ligação do grupamento fosfato com o ADP, formando o ATP. Não necessita de estruturas especiais. Então, esta reação química aqui acontece no citoplasma das células. É um sistema anaeróbio, não depende de oxigênio. Por isso, ocorre nos segundos iniciais do exercício de alta intensidade e curto período de tempo. Um sistema limitado, de 3 a 15 segundos. Aqui, as concentrações de fosfato de creatina e ATP. Então, saímos de uma posição de repouso e começamos um exercício de alta intensidade e curto período de tempo. Então, o meu organismo já começa a quebra das moléculas de ATP. Ela começa a decair no meu organismo. Se eu estou quebrando ATP, eu estou formando ADP, adenosina difosfato. E o aumento da concentração da adenosina difosfato é o que vai favorecer a ação da creatina quinase, que é aquela enzima que nós acabamos de verificar. Essa enzima, então, a concentração aumentada de ADP favorece essa enzima. Essa enzima ela consegue, então, quebrar o fosfato de creatina, liberar energia para a reconstituição dessa molécula, reformando o ATP no nosso organismo. Então é justamente isso. A partir do momento que eu tenho quebra de ATP, eu aumento a concentração de ADP. Com isso, a creatina quinase entra em ação, começa a degradar, começa a quebrar a molécula de fosfato de creatina. Então ela vai decaindo. Na medida que o meu organismo vai quebrando o fosfato de creatina, eu consigo manter, nos períodos iniciais deste exercício, as concentrações de ATP. E é isso, pessoal. Basicamente, através desse sistema, muito requisitado nos segundos iniciais do exercício de alta intensidade e curto período de tempo. Nesse meio tempo, até os 15 segundos, outros sistemas bioenergéticos são requisitados. Por exemplo, o sistema glicolítico e o sistema oxidativo. Se nós pensarmos aí num exercício de média ou baixa intensidade, longo período de tempo, vai prevalecer o sistema oxidativo. A utilização dessas moléculas, a oxidação delas, a utilização da organela citoplasmática aí, denominada mitocôndrias, para manter as concentrações de ATP e uma boa performance desse atleta ou desta pessoa durante a prática de exercícios físicos. Muito obrigado e até breve com mais uma nova videoaula.